E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Área Inativa. Eu sou a Amanda e hoje vim trazer mais uma análise psicológica para vocês. Vocês já pararam para imaginar ou para pensar que os animes, jogos, filmes, enfim, tudo isso, ele traz coisas muito reais, né, da nossa realidade. E bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Hidan, do anime Naruto, e do Joseph, o pai de Far Cry 5. Aí você tá me perguntando, what? Você vai trazer jogo e anime? Sim, porque eles têm um assunto em comum, o fanatismo religioso. Kami no sabaki o kudashite yaru ze! Deus não irá permitir que me leve. Bem, esses dois personagens, eles apresentam comportamentos bem peculiares, perigosos e que extrapolam aquilo aceito socialmente, né, relacionado à religião. Mas para isso é necessário nós entendermos o contexto, a história desses personagens para aí entrar nesse diálogo. Então vamos começar pelo Hidan. Bem, tá aqui, ele tá por aqui na minha camisa aqui que tá todo mundo da Akatsuki. Tá aqui? Esse aqui, né? Beleza, então vamos começar pelo Hidan, do anime Naruto. Bem, Hidan ele cresceu na vila Yagakuri no Sato. Quando ele era criança, estavam acontecendo várias guerras ninjas. Vocês lembram disso, né? Naruto apresenta várias guerras que aconteceram, guerras ninjas. E Hidan, quando ele era criança, ali adolescente, ele vivenciou esse contexto de guerra, muitas mortes, enfim, tantas coisas. Ele, apenas uma criança, estava ali no meio. Porém, Hidan já apresentava algumas características de... ele gostava do contexto de guerra, ele gostava de morte, ele gostava de tudo isso. E quando a guerra acabou, quando foi instaurado ali um momento de paz, ele não gostou muito. Ixi. Então foi nesse momento que ele entrou para a religião de Jashin, o Jashinismo, e começou a participar desse culto que tem, assim, uns rituais bem estranhos, mortes, enfim, várias coisas desse tipo. Então você já começa a ver que é uma religião que compreende as coisas de uma outra maneira e vai para aquilo que não é aceito socialmente, né? De matar para um deus. Bem, Hidan, ele mata as pessoas da sua vila, mata todos ali e se torna um Nukenin. E depois a gente o conhece como membro da Akatsuki. Por sua vez, Joseph, o pai, em Far Cry 5, gente, aí um parênteses pra vocês. Se vocês não jogaram esse jogo, você tá perdendo, meu amigo. É um jogaço. Nossa, eu comecei a jogar. A trilha sonora dele é perfeita. Mas eu precisava abrir esse parênteses porque esse jogo, ele é muito bom mesmo. É um jogo de tiro, tem muita ação, tem muita aventura e vale a pena. E a história dele é muito interessante porque aborda o quesito religião. Inclusive, ele foi muito comentado porque trouxe esse fanatismo religioso que é encontrado no jogo. Este mundo tá no limite. Será que não entende o que estamos tentando construir? Agora, o colapso é iminente. Vamos pegar o que precisamos. Que comece a ceifa! Joseph, ele é o fundador do Portão do Éden. Olha que interessante, ele fundou uma religião ali numa cidade, nos Estados Unidos, numa cidade mais separada, mais distante, né, da capital. Bem, a cidade é Hope County, lembrem-se disso. Ele fundou o Portão do Éden, só que ele tinha métodos muito coercivos, ele era bastante manipulador e aqueles que não aceitavam entrar, bem, eles tinham que aceitar ou eles morriam. Eram essas as opções. Bem, gente, Joseph, ele é apresentado no jogo como uma pessoa bem perigosa. Sério, se você se encontrar com ele, saia do caminho, tente fugir, porque ele vai tentar fazer com que você sucumba ao Portão do Éden. Ele ouviu um chamado divino ali em algum momento do jogo, aparece esse flashback. Porém, após a morte da sua esposa,
e ele atender esse chamado divino, ele mata a sua própria filha e então funda o Portão do Éden com todas as atrocidades que é apresentada no jogo. E é muita coisa. Bem, mas precisamos entender o que é o fanatismo. O fanatismo ele é uma complexa construção psíquica onde as pessoas apresentam um modo bem racional de pensar, elas são muito rígidas. E bem, não compreendem outras formas de pensar, não entendem que existe um outro jeito, uma outra forma. São pessoas muito intolerantes, inclusive podendo acarretar comportamentos violentos para as outras pessoas. Bem, e para elucidar tudo isso que eu estou falando, vou trazer um artigo de Nelson Asnes, breves reflexões sobre o fanatismo, a partir de viagens ao Irã e à Coreia do Norte, onde ele elenca 5 pontos presentes no fanatismo religioso, onde ele percebe esses 5 pontos. Primeiro, apagamento da identidade individual em nome de uma identidade de grupo. Isso é perceptível tanto no anime Naruto com o Hidan, como em Joseph. Normalmente eles são apresentados não por eles mesmos, mas como a religião que eles carregam, a religião que eles estão acompanhando, que eles seguem. Então você vê lá Joseph como o Portão do Éden e Hidan o Jashinismo. 2. Pensamento onipotente a partir do recebimento da autorização de Deus para fazer qualquer coisa. Isso também é presente em ambos, tanto no anime quanto no jogo, onde eles inclusive chegam a matar para confirmar, para tentar fazer com que as pessoas compreendam sua religião, ou simplesmente, no caso de Hidan, para concluir o seu culto. Na verdade, antes dele começar o ritual, ele pede permissão a Jashin para que ele mate a pessoa. 3. Afeto danificado, demonstrado a partir da perda completa da capacidade de empatia, bem como manifestação de amorosidade como forma de expressão. Isso é notório também. Normalmente eles perdem, pessoas que apresentam fanatismo religioso, eles perdem empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, ali naquele momento, apenas a opinião dele, a forma como essa pessoa pensa importa. Então a empatia ali é totalmente diminuída. 4. Ruptura da comunicação culminando com a impossibilidade do diálogo. Mesmo que você tente dialogar com a pessoa, que você traga recursos verbais falando que você não concorda com aquilo ou não concorda com outro ponto, não é atendido. Porque o pensamento de pessoas que têm isso, né, que tem o fanatismo religioso, normalmente elas têm um pensamento muito irracional e que apenas aquilo que elas pensam é o correto. 5. Criação de um estado de ordem hipnótica com a promessa de que, se fizerem aquilo, alcançarão o paraíso. Bem, isso aqui também a gente pode trazer a obra de Skinner, Ciência e Comportamento Humano, onde Skinner vai falar sobre a agência de controle, a religião, que a religião ela é uma agência controladora de comportamentos. Normalmente isso é muito encontrado em várias religiões, onde se as pessoas se comportarem de tal forma, elas vão alcançar, vão ter uma promessa, vão ter algo, um presente para elas. Então isso é encontrado também nesse construto do fanatismo religioso, ainda mais porque elas agem tão rigidamente com esses comportamentos, com a promessa de que vão ter algo melhor. No caso do Joseph, de ser salvo da destruição final, no caso de Hidan, de continuar sendo imortal. Se sair o som da descarga, deixa que fica legal, faz um tá bom. Branco, fica um negócio legal. Então, nós podemos compreender através de toda essa informação, de todo esse pensamento que, por exemplo, o Hidan, que viveu nesse contexto de guerra, através das experiências dele e de como ele interpretou as informações que foram advindas, ele desenvolveu esse tipo de crença, uma crença disfuncional acerca da sua religião, que foi totalmente a favor do que o jashinismo pregava, no caso a morte, a destruição. Joseph, ele cresceu em um lar com muitos problemas familiares. Ele apanhava, a relação do pai com a mãe dele também não era boa. Então, o refúgio dele foi encontrado na religião. Porém, também as formas como ele interpretou o contexto, a forma como ele vivenciou os fatos da vida dele, acabou culminando em essas crenças mais disfuncionais também. E aos poucos ele foi desenvolvendo um delírio, porque no jogo
ele se nomeia como o Pai, uma pessoa que tem um contato próximo, que ouve a voz de Deus e tem total autorização para fazer o que quiser. Bem, como eu falei no início do vídeo, é muito interessante como jogos, animes, filmes trazem esses contextos reais, trazem essas histórias que vai totalmente de acordo com a nossa realidade e consegue trazer essa sensibilidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo informativo sobre esse tema do fanatismo religioso. Se você gostou, não esquece de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal, porque aí eu vou saber que você está gostando desse conteúdo e quero mais. Muito obrigada, gente, e tchau, tchau!